Boa tarde, mais um vídeo e esse vídeo vai para a playlist de problemas de álgebra. É um probleminha que se encontra no livro 50 problemas, 50 desafios de problemas de álgebra do professor Chris McMullen. Então, vamos lá, vamos tentar resolver esse probleminha que é encontrar um número x, né, e este número é um número real e que satisfaça esta equação. É uma equação em que nós temos como expoente números fracionários e como nós devemos proceder para resolver. É conhecer um pouquinho de manipulação algébrica simples e também fazer o uso das propriedades de potência, mas nada de tão complicado assim. Então vamos lá, o que nós vamos fazer primeiro então? Vamos começar. Deixa eu só ajeitar alguma coisa aqui, já iniciaremos. Feito, vamos lá, vamos começar então. A primeira coisa que nós vamos fazer é pensar o seguinte, vamos analisar aqui primeiramente a nossa equação. A 2x elevado a 4 terços mais 5x elevado a 3 quartos. Veja que esse expoente aqui, o 4 terços, ele é distinto deste expoente aqui 3 quartos. Contudo, esse primeiro expoente, 4 terços, ele é o mesmo expoente que este aqui, que está no lado direito da equação. E o 3 quartos, ele é o mesmo expoente que está aqui, 3 quartos, no outro termo do lado direito da equação. Muito bem, agora nós, identificando os expoentes semelhantes, os expoentes iguais, nós podemos trabalhar com os termos semelhantes. Então vamos lá, deixa eu apagar novamente isso daqui que a gente pode começar. Bom, primeira coisa, vamos colocar do lado esquerdo da nossa equação. Deixa eu ver, vamos analisar aqui. Não, vamos colocar para o lado direito da nossa equação o que tem expoente 4 terços. Então nós temos assim, quem é que tem expoente 4 terços? Aqui no lado direito, 6x elevado a 4 terços. E do lado esquerdo nós temos 2x elevado a 4 terços. Então, colocando no lado direito da equação, para que tenhamos tudo o mesmo termo, né, esses termos semelhantes, nós vamos ter isso aqui, 4 terços. Ou seja, 6x elevado a 4 terços menos 2x elevado a 4 terços. E façamos a mesma coisa no lado esquerdo da equação. No lado esquerdo da equação nós temos o 5x na 3 quartas, 5x elevado a 3 quartos, e vamos somar com quem? Vamos somar agora com 3x, porque ele passa para o lado esquerdo da equação como positivo, 3x elevado a 3 quartos. Muito bem, então vamos somar os termos semelhantes. Os expoentes são os mesmos, né? Então 5x é o mesmo que fazer 5x mais 3x. E isso daria 8x elevado a 3 quartos. Igual o mesmo a gente faz aqui do lado. Os termos são semelhantes, né? É o mesmo que 6x menos 2x. Mas é claro, agora tem um expoente fracionário. Então ficaria 4x elevado a 4 terços. Muito bem. Ora, o que nós temos? Nós temos coeficientes, e os coeficientes são esses números aqui, que multiplicam a parte literal da nossa equação. Esses são os coeficientes. Nós devemos tentar reduzi-los ao máximo, simplificar ao máximo isso, né? Então vamos fazer isso já. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever aqui do ladinho aqui, o procedimento que eu vou tomar, que é dividir, né? Vamos escrever isso aqui para ficar claro: dividir ambos os lados por 4. Se eu dividir ambos os lados por 4, eu vou ter a seguinte expressãozinha, olha só. Tenho 8x elevado a 3 quartos igual a 4x elevado a 3...
4 terços. E como agora tudo foi dividido por 4, dividindo ambos os lados, ambos os membros por 4, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a seguinte expressão. 8 dividido por 4, 2. Né? 2 o quê? X 3 elevado a... Desculpa. X elevado a 3 quartos. Igual... 4 dividido por 4 é 1. Vocês concordam com isso, né? É 1. 1 o quê? 1 x elevado a 4 terços. Maravilha. Acontece que 1 vezes x elevado a 4 terços é a mesma coisa que x elevado a 4 terços. Aquele 1 ali, quando ele multiplica como um número neutro. Então, vamos apagá-lo. Não há necessidade de nós termos esse número neutro aqui como coeficiente. Vamos lá, vamos apagar ele, bonitinho, e fechou. Então nós temos isso. Ok, agora continuando a continha, nós vamos escrever o seguinte. Vamos continuar aqui do ladinho, ó. Vou trazer para cá. Então, veja o seguinte. O que é mais fácil agora? Como é que eu vou manipular agora essa parte literal aqui, ó, e esta aqui, que tem expoentes distintos? Então nós vamos usar uma propriedade. Eu vou escrever aqui uma propriedade da potenciação, tá? Propriedade da potenciação, que é a seguinte. Uma divisão, por exemplo, A elevado a M dividido por A elevado a N é igual a A elevado a M menos N. Concorda? Por que eu vou utilizar essa propriedade? Porque eu identifiquei nessa expressão algébrica aqui o seguinte detalhe. Ele tem a mesma base, ó. A base aqui é x. E aqui a base dessa potência também é x. Então eles têm a mesma base, como a propriedade aqui ela exige. Ó. Quando tem a mesma base, você subtrai expoentes. Embora os expoentes sejam distintos. E aqui também os expoentes são distintos. Então tu apenas subtrai. Então façamos isso. E olha só como fica maravilhoso. Vamos resolver isso. Aqui não tem muito espaço, né? Não quero apagar. Vamos passar para a próxima camada aqui. Beleza. Então fica assim, ó. 2 tá, vamos escrever isso. 2 elevado a x elevado a 2 vezes x elevado a 3 quartos igual a x elevado a 4 terços. Tá. Eu vou rearranjar isso aqui, tá? Vou reordenar isso aqui. Vamos fazer uma seguinte observação. Rapidinho aqui, ó. Vocês concordam que quando eu digo que A é igual a B, quando eu digo A é qualquer coisa, pode ser uma expressão numérica, uma expressão algébrica. Da mesma forma, B, se B é uma expressão numérica, uma expressão algébrica, isso não importa. Mas quando eu digo que A é igual a B, é equivalente a dizer que B é igual a A. Concordam com isso, né? Então, por que eu estou escrevendo isso? Para poder inverter a ordem aqui da minha equação. Veja o seguinte, ó, se eu considerar isso aqui como A, e isso daqui como o B, né? Então, se eu disser que é A igual a B, eu posso transformar para isso, né? B igual a A. Então, como é que fica? Ficaria assim, ó, x elevado a 4 terços igual a 2 vezes x elevado a 3 quartos. Agora sim, agora ficou como eu quero. Vocês vão ver por quê. Porque, na verdade, a gente sempre deixa no lado direito da equação a parte numérica, e do lado esquerdo, né, quando se isola a parte algébrica. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dividir, ó, ambos os lados, né, como queira, ambos os lados, por quem? Por x elevado a 3 quartos. Ou, se você achar por bem, passar dividindo para o lado esquerdo. Então, vamos fazer isso. Vamos repetir aqui a continha para ficar bonitinha. X elevado a 4 terços igual a
2 vezes x elevado a 3 quartos. Agora vamos escrever a divisão. Isso aqui dividido por x elevado a 3 quartos. E aqui dividido por x elevado a 3 quartos. Muito bem. Olha, observe o seguinte. Um número dividido por ele mesmo, o que você diz que é? Olha que é um número dividido por ele mesmo. Ó. Isso aqui é um número dividido por ele mesmo. Isso aqui sempre dá quanto? Isso aqui dá 1. Concorda? Essa divisão aqui dá 1. Então eu posso escrever o seguinte. Então eu posso escrever que... Vou deixar aqui já do lado direito, pronto isso, né? Que seria 2 vezes, né? Vezes o resultado disso, que é 1. Que daria 2. Então do lado direito deu 2. Agora vamos ver como é que fica do lado esquerdo. Mesma base, como eu falei antes, e usando aquela propriedade, fica x elevado a quanto? A 4 terços menos 3 quartos. Ok? E isto aqui é derivado daquela propriedade da potenciação que eu acabei de escrever, que numa divisão de potências você faz a subtração de expoentes. É o que nós fizemos aqui, porque eles têm a mesma base e na propriedade lá ela permite que você tenha a aplicação desta expressão, porque a propriedade lida com a mesma base. Então, continuemos, vamos aqui. Tá, a gente tem que fazer aqui a operação de frações aqui no expoente. Vamos fazer, né? Não tem escolha. Vamos lá, então, vamos escrever isso. Tá. Vamos escrever aqui só a operação de frações aqui. Vamos ver aqui, ó, a subtração de frações. Vou escrever aqui, frações aqui, a subtração disso. E depois a gente muda de tela aqui para continuar. Então seria 4 sobre 3 menos 3 quartos. E isso dá o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Né? Aí você faz 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 4, 16. Tranquilo? Menos, agora divide de novo. 4 dividido por 4, não, 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. E aí você subtrai 16 menos 9, 7. 7 sobre 12. Então nós temos isso aqui. Ó. Temos como continuidade dessa expressão x elevado a 7 sobre 12 igual a 2. Tranquilo? Vamos lá, então. Próxima página. Então, tendo x elevado a 7 sobre 12 igual a 2, nós vamos isolar x. É o que nós precisamos fazer, é isolar x. Porque no momento que você isola x, você encontra o valor dele. Então, lembremos o seguinte. Olha essa outra propriedade da potenciação. A elevado a m sobre n. Se você elevar ainda, potência de potência, certo? Se elevar ainda a... Vamos fazer diferente, para ficar mais claro, assim, ó. Ao invés de escrever mn, vamos escrever pq, tá bom? Aí fica melhor. Pq. Elevado agora, ó, vamos fazer o inverso aqui, ó. Q sobre P. O que isso dá? Tá? O que isso dá? Isso vai dar o seguinte, potência de potência, a propriedade diz o seguinte, ó, se eu tenho A elevado a M elevado a N, eu tenho A M vezes N, uma multiplicação. Então é o que eu vou fazer aqui. Então olha só, fica A P sobre Q vezes Q sobre P. Concordam com isso? Certamente vocês concordam. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu fizer a multiplicação P vezes Q, né? P vezes Q, eu tenho o quê? Tenho PQ.
E se eu fizer a multiplicação Q vezes P, eu tenho o quê? Também tenho PQ. Concordam? A multiplicação, para lembrar, ela é comutativa, né? Ela é comutativa. Ou seja, se você fizer 3 vezes 2, é a mesma coisa que realizar 2 vezes 3. Correto? Então aqui, ó, o que eu farei aqui é o seguinte, é A que é elevado à multiplicação de P por Q, fica PQ, sobre Q vezes P, que fica QP. Ou, PQ. Concordam? Ora, acabei de citar nos cálculos anteriores que um número dividido por ele mesmo dá quanto? Nós temos isso, ó. Um número dividido por ele mesmo aqui, ó. Aqui é um número. Por que é um número? Porque essa multiplicação aqui, ela vai dar um número. Assim como 2 vezes 3 são números distintos entre si, mas quando multiplicados eles dão um outro resultado, um 6, distinto. Então aqui, ó, P vezes Q dá um número. E P vezes Q dá o mesmo número. E um número dividido por ele mesmo é quanto? É 1. Concordam? Então eu tenho disto aqui sai o quê? A elevado a 1. E conhecendo uma das propriedades uma das definições da potenciação, que A elevado ao expoente 1 é o próprio A, ou seja, a própria base. Correto? E nós vamos usar isso. Veja bem, é isso que nós vamos usar aqui. E para nós fazer uso disso, nós vamos escrever aqui, ó, que nós vamos elevar, ó, vamos escrever aqui, elevar ambos os lados ao expoente 12 sétimos, certo? Então tá, vamos escrever isso. Elevar ambos os lados ao expoente 12 sobre 7 é o seguinte, é x 7 sobre 12, e agora eu escrevo essa elevação. Ó. O que é elevar? É acrescentar um expoente. 12 sétimos. Como eu fiz no lado direito essa elevação, devo fazer também no lado fiz no lado esquerdo, devo fazer também no lado direito esta mesma elevação. Então aqui, elevado a 12 sobre 7. Aí vocês podem observar que esta é uma potência de potência, e você multiplica os expoentes. Daí você vai ter 7 vezes 12 sobre 12 vezes 7, não é? O que isso vai resultar, não me importa, isso aqui vai dar aqui 84. Então seria 84, né, sobre 84. E 84 sobre 84 é 1. Então, disso tudo aqui vai resultar no seguinte: x elevado a 1. Ora, x elevado a 1 não é o próprio x? Sim, como eu falei aqui, ó, a elevado a 1 é o próprio a. Então, x elevado a 1 é o próprio x. Retorna, aqui tira aquele 1, né? Igual a quanto? A 2 elevado a 12 sétimos. Mas o que representa isso aqui, né? Vamos apagar aqui do ladinho, aqui, ó, para não atrapalhar, que aquela continha já não precisa mais. Deixa eu fazer aqui, isso aqui. Oh, não, aqui. Não, porque não está apagando. Aqui. A gente não precisa mais disso aqui agora, vamos apagar. Fechou, agora vamos voltar aqui para a nossa explicação. O que é isso aqui? Essa já é a solução. 2 elevado a 12 sétimos. Mas tem uma propriedade da definição, né, do expoente fracionário, que é o seguinte:
quando você tem um expoente fracionário do tipo a elevado a p sobre q, isso aqui é na verdade, é uma radiciação. É igual a raiz de a raiz qésima, vamos chamar assim, q, né? Raiz q de a elevado a p. É isso. Então, por exemplo, se eu tenho 3 não, se eu tenho 4 elevado a 5 oitavos, isso aqui é a mesma coisa que a raiz oitava de 4 elevado a 5. Então vamos transformar isso aqui numa radiciação. Tranquilo? Vamos lá então. Então isso aqui vai equivaler, eu vou escrever no outro lado lá. Vou escrever no outro lado, digo, na outra página, fica melhor. Então x, que é igual a 2 elevado a 12 sétimos. Então x é igual a raiz sétima de 2 elevado a 12. Mas nós podemos melhorar isso, não é verdade? Você concorda comigo? Vamos simplificar esse radical aqui. Então aqui, ó, raiz sétima de 2 elevado a 7, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. Lembrando que eu desenvolvi esta multiplicação, por quê? Porque sabemos que 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5 é equivalente a escrever 2 elevado a 7 mais 5, né? Que resulta em 2 elevado a 12. Ora, se eu escrevo a partir da multiplicação, desenvolvendo até obter uma potência, né, uma única potência, eu posso reverter essa situação escrevendo da partir da potência para uma multiplicação. Em matemática tem muitas coisas que você pode fazer assim, não digo todas. Então vamos lá. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. E aí, como é que fica? Quando você tem dentro de uma multiplicação, por exemplo, a raiz quadrada, vamos supor aqui, de 4 vezes 9, isso aqui você pode separar em raiz de 4 em dois radicais, vezes a raiz de 9. Correto? Isso dá certo. Veja bem, por quê? Só na multiplicação e divisão. Então, por quê? Porque, por exemplo, quanto que é 4 vezes 9? 36. Então, a raiz de 36 sabemos que dá 6. Por outro lado, raiz de 4 é quanto? É 2. Vezes, qual é a raiz de 9? 3. Ora, 2 vezes 3 quem é? Opa, 2 vezes 3 quem é? É 6. Né? Mesma coisa. Então, calcular diretamente assim e tirar a raiz quadrada é a mesma coisa que calcular a multiplicação das raízes quadradas. Né? Então aqui eu posso fazer a mesma coisa, mesmo que o índice seja de outro. Esse aqui se chama índice, o 7 aqui, né? Se chama índice. Então vamos lá. Então fica assim, ó, x é igual a raiz sétima de 2 na 7 vezes raiz sétima de 2 na quinta. Sim, podemos dizer que a raiz sétima de 2 na 7 é o próprio 2. Ok? Então vejamos por quê. Rapidamente aqui. Ó. Por quê? Se você retransformar isso daqui em expoente fracionário, você vai ter o seguinte. Ó, 2 elevado a 7 sobre 7. E 7 sobre 7 é quanto? 7 sobre 7 é 1. Aí tu terias 2 elevado a 1, que é 2. Por isso que eu escrevi apenas 2 aqui. 2 vezes agora a raiz sétima de 2 elevado a 5. Muito bem. Raiz sétima de 2 elevado a 5. Esta é o resultado final. Podemos parar por aqui? Podemos parar por aqui. Mas se você quer saber o valor aproximado disso, você vai escrever então o seguinte. X é igual a 2 vezes a raiz quadrada, a raiz sétima disso aproximada. E a raiz sétima disso aproximada, deixa eu pegar aqui a calculadora.
vamos lá. Podemos fazer assim... 7. Não, 2. 32 na verdade. Opa. 7D 32 dá 1,64, aproximadamente 1,64. Vamos botar aqui, tá? 1,64. Este valor aqui ele dá aproximadamente, ó, ele dá aproximadamente 1,64, 8, 0, 6, não 8, 6, 7, assim vai indo, infinitas casas. Então, se nós apenas escrever 1,64 para ter uma aproximação, então o x não vai ser mais igual, ele vai ser aproximado, tá? Aqui ele é igual. Por quê? Porque não extrai a raiz quadrada. Isto aqui, a raiz sétima de 2 elevado à quinta, é a expressão exata do número disto aqui, tá? Então, quando você transforma para decimal, você já não tem já o número por completo, você tem uma aproximação dele. Então, x é agora aproximado a 2 vezes 1,64. Né? E isso vai resultar em 3,28. Né? Então, esta é a nossa resposta. Ou seja, voltando lá na primeira página lá, né? O vídeo é longo, mas é assim, a matemática não tem como escapar dos seus detalhes. X é igual a, aproximadamente a 3,28, certo? Então, significa que se você colocar no lugar do x aqui este valor 3,28 e fazer essas potências de números de expoentes fracionários, você vai ter uma igualdade estabelecida nessa equação. Ok? Então, é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, né? O vídeo ficou bem longo, não pensei que ficasse longo tanto assim, mas curta aí, faça parte aí da do nosso canal e abraços.